Olá, internautas. Obrigado a você que está acompanhando a nossa programação. Você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do empresário, ex-prefeito e líder comunitário, Alidor Píritz. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on-demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br, ou através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. O senhor Alidor está contando para nós agora, já nesses últimos 2 blocos, a respeito de sua trajetória política. Ele foi vereador no período de 66 a 69, posteriormente foi vice-prefeito de Timbó no período de 69 a 72 e mais tarde, inclusive no mandato seguinte, foi prefeito. Mas nós estamos falando agora do período em que ele foi vice-prefeito, tendo como titular Horst Otto Domening, que também já foi deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas aqui do estado de Santa Catarina. Ele é representante de Timbó. Senhor Alidor, o senhor estava falando do período do Horst Domening e então foram realizadas várias ações naquele período. Eu sei que uma dessas ações foi o sistema de esgoto sanitário em Timbó, né? O sistema, não o tratamento, mas a canalização, parece que teve uma ênfase naquele período, né? Foi dinamizado muito esse setor, né? Sim, realmente foi um projeto que gastou muito dinheiro sem ser visto, ou seja, tubulações enterradas, né? Então, isso, inclusive, enquanto ele era mesmo suplente ou depois deputado, isso ajudou muito o meu trabalho na prefeitura, a minha gestão, porque nós, naquela época, podíamos contar com o apoio dele junto ao Estado, porque ele tinha as portas abertas, mesmo como suplente e depois como deputado, porque ele, inclusive, mudou depois de partido a pedido do ex-governador Colombo Machado Salles. Isso fez com que ele teve então mais força para também, quer dizer, mais poder junto ao órgão governamental do Estado de pedir alguma coisa. Isso influenciou muito, ajudou muito, inclusive no meu mandato, para conseguir liberação de verbas. O MDB naquela época estava em alta aqui na região, né? Porque, principalmente em Timbó, né? Elegeu 2 prefeitos seguidos, né? Sim. Era praticamente inédito aqui no Médio Vale do Itajaí, né? Porque em si não era época da reeleição, né? Mas conseguiu... Aí o senhor foi candidato a prefeito, então, em 72, e assumiu em 73, sim, né? Sim. Então vamos falar mais sobre o período agora que o senhor foi prefeito. Eu sei que o senhor tem várias ações importantes aqui, mas eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi aquela campanha. O senhor enfrentou quem naquela época? Eu enfrentei o Mário Schuster e o Wiegand Schwarz. Ah, tá. Mário Schuster e Wiegand Schwarz. Sim. E aí, como é que foi o seu mandato, senhor Alidor? O que o senhor poderia destacar naquela época? Eu sei que o senhor tem aqui, por exemplo, Distrito Industrial de Timbó, Parque Ecológico Morro Azul, né? Tratamento de água, pavimentação da Rua Blumenau, implantação do plano diretor. O senhor foi presidente da Anvi. Então, como é que foi o seu mandato? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para nós. Realmente, o meu mandato, eu considero assim que, para mim, isso foi realmente muito gratificante, foi muito útil, foi um aprendizado, como eu já falei antes também, para mim, abrindo portas, abrindo visões para o futuro. Eu fui eleito em 15 de novembro de 1972, com 3.724 votos, correspondia a 63,58% dos votos úteis naquela vez, né? E isso fez também com que eu também tinha que mostrar alguma coisa para que o pessoal confiou em mim, né? E com isso, então, iniciamos o nosso trabalho. O primeiro passo foi formarmos equipes de trabalho. Então, feito isto, nós conseguimos trabalhar e trabalhamos unidos, desde o primeiro dia até o último dia que deixei a prefeitura. A população de Timbó era quanto naquela época? Quantos habitantes, mais ou menos? 12 mil, mais ou menos, números redondos, 12 mil e 6 mil e poucos eleitores. Números redondos, né? E quantos funcionários tinha a prefeitura? O senhor lembra? Mais ou menos? Acho que, assim? Se não me engano, era entre 70 e 80, uma coisa assim. Era uma prefeitura pequena, né? Naquela época. Ou chegou a 100, mas por aí mais ou menos. E era, senhor Alidor, naquela época, eu sei que Timbó, com 12 mil habitantes, era uma cidade um pouquinho, talvez maior que Rio dos Cedros é hoje. Sim.
Mas as limitações orçamentárias eram muito grandes naquela época? As imigrações? A limitação orçamentária, o recurso? Sim, bastante. O orçamento que eu recebi quando assumi a prefeitura é 1.400.000 cruzeiros. Mas evoluiu bastante. Então, nesses meus 4 anos, quando eu entreguei a prefeitura, entreguei com 8 milhões de cruzeiros naquela vez. Isso correspondeu a um aumento de 471% naqueles 4 anos que conseguimos desenvolver e crescer no município. Né? Uhum. E uma das ações, como é que surgiu a ideia do senhor criar o Distrito Industrial? Tá. Muito motivado, né? Porque a bandeira da minha campanha para prefeito era conseguir dar emprego para o pessoal que estava desempregado em nosso município. Nós tínhamos muitos desempregados. Aliás, é interessante colocar essa questão, senhor Lidor, porque justamente o senhor falou que trabalhou na firma Loures, e a firma Loures naquele período praticamente tinha dificuldade. Fechado, né? Quase fechado, né? Quase, dificuldade. E é dali que surgiu muito desemprego, né? Exato. Dali e também em si, porque a população veio crescendo, mas não tinha absorção para os empregados que vinham, né? Então, o próprio setor não tinha poder de crescimento suficiente para absorver. Muita gente saiu da agricultura, veio para a cidade, tudo também, isso contribuiu também, né? Também influenciou, né? Então, praticamente a agricultura não podia vir mais porque tinha que se sacrificar lá porque não tinha espaço, né? Então, isso foi justamente o motivo mais que, quer dizer, a minha bandeira forte da campanha, conseguir para que todos conseguissem o seu ganha-pão de todo dia, né? Infelizmente deu certo. Esse foi o motivo da implantação do Distrito Industrial. E como é que foi esse distrito, senhor Lidor? O senhor definiu uma área e foi comprado terras também, né? Sim. Esse foi o seguinte, então a gente estava planejando em conjunto, como eu falei, equipe, né? Tínhamos vários setores, aqui para a região de Rodeio, para Cerrinho, né? E depois constatou-se que o ideal colocar ele perto onde tinha mais acesso mais fácil ao asfalto, às rodovias. Né? E aí então concluiu-se que o ponto ideal seria lá mais próximo e também a área mais favorável. Aí nós delimitamos uma área de 5.500.000 metros quadrados naquela vez e isso então foi projetado dentro e aprovado pela Câmara dentro da área industrial. Então este setor era reservado para fins de construções industriais, quer dizer, para produção, né? E mesmo as pessoas que construíam as residências, elas estavam sabendo de que lá ao lado dela podia construir uma indústria, né? Porque tínhamos que agir assim, senão não teria como crescer, né? Eu sempre digo o seguinte: onde tem uma indústria, automaticamente cresce o resto. Precisa de comércio, precisa de escola, precisa de farmácia. Porque todo mundo que trabalha na indústria tem que viver e vive disso lá, né? Então, este foi assim um motivo e nessas indústrias lá nós, quando eu deixei, nós investimos, aliás, demos incentivos fiscais e econômicos para 31 empresas e que naquela vez custou para a prefeitura 1.500.000 cruzeiros. Quer dizer, comparando com o orçamento que pegamos, então foi mais do que um orçamento. A Souza Cruz foi naquele período que foi para lá? Foi. Foi a Souza Cruz e a Metisa também, né? A Metisa foi a primeira empresa que se instalou. Foi uma área já doada naquela época? Como? Foi uma área já definida naquela época? Definida. Né? É o seguinte, a empresa fazia o seu projeto, né? Projeto de expansão para tantos anos. Então, a gente analisava o projeto e via, então, para esta empresa seria este projeto. Como também a Miller, também foi do nosso tempo, né? Não praticamente a Miller naquela vez, porque o Sr. Walter Miller, ele era sócio da Fundição Catarinense, que estava sediada em Blumenau. Então, conversando com o Sr. Walter, ele então conseguiu de trazer essa empresa para Timbó. Então, lá foi o início da Miller em Timbó, lá embaixo, no caso, né? Ele se iniciaram aqui no centro. E como é que o senhor vê hoje esse parque industrial? O senhor foi o idealizador disso e vê lá importantes empresas aí que hoje praticamente empregam uma grande parte da mão de obra de Timbó, como Miller, Metisa, Benic e outras, são várias outras que estão lá. Isso para o senhor é uma satisfação de ver isso aí, né? Realmente, eu me alegro muito de que o projeto de Distrito Industrial deu certo. Tanto para o desenvolvimento econômico, isso é uma grande parte da sustentabilidade hoje para o município, como também a expansão social.